Boa noite, está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Circo dos horrores. Senador bolsonarista tenta entregar feto de plástico para o ministro Silvio Almeida e houve lição de civilidade. Heloísa Vilela estava lá. Isso aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Vai começar a batalha. Governistas e oposição armam seus times para a CPI do golpe. Solta o boi. Ex-presidente Jair Bolsonaro planeja voltar aos palanques em festa do agronegócio. Veja com a socióloga Carol Lourenço. E mais, a análise do mercado financeiro com Débora Maganha e tem ainda a participação de Mili Lacombe, a opinião de César Calejon e Guga Noblat sobre os principais temas do dia. Defender uma mulher é ouvi-la. Ministro Silvio Almeida, boa noite para você que está aqui no nosso chat de Jaboticabal, Porto Alegre, Maringá, São Paulo, São João del Rei, Niquite, Niterói, Juiz de Fora, Bela Vista do Paraíso e também Belo Horizonte. E já na largada, eu peço para você curtir o nosso vídeo, para quem estiver acompanhando no YouTube. Também clica no sininho para ser notificado e siga, claro, nossos canais no YouTube. No Facebook, já sabe, espalha para geral. Boa noite, César Calejon. Tudo bem com você? Boa noite, Rô. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, comunidade. Um beijo também. Vamos nessa. Hoje é uma quinta, quase sexta, né? Porque segunda-feira é feriado, então o trânsito tá doido, pelo menos aqui em São Paulo. Mas vamos, que o dia tá cheio. Conexão com Brasília. Boa noite, Heloísa Vilela. Boa noite, Roberta. Oi, Calejon. Tudo bom por aí? Boa noite, Elô. Vamos chamar o Guga Noblat também em Brasília. Oi, Guga, boa noite. Boa noite, Elô, Rô, Calejon e essa audiência maravilhosa. Boa noite, Guga. Vamos lá, porque hoje teve uma cena de verdadeiro horror que aconteceu durante uma audiência na Comissão de Direitos Humanos no Senado. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi chamado para falar das ações do seu ministério. Acontece que no meio da sessão, o senador bolsonarista Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, fugiu completamente do assunto e tentou entregar para o ministro uma réplica de um feto de 11 semanas de gestação. Vamos ver qual foi a reação do ministro. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Só um pouquinho, em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito a sua... Senador Girão. Se o senhor me respeita. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Isso aí eu não aceito.
Bom, o feto de plástico é usado por manifestantes que são contrários ao aborto, né, como forma de representar o seu tamanho real. Por isso que ele tem, né, essa idade, né, esse tempo de 11 meses, que é o tamanho que ele fica quando a gravidez é interrompida. A iniciativa de levar o objeto, no entanto, foi de autoria da também senadora Damares Alves, que justificou a ação como uma crítica à decisão do presidente Lula de retirar o Brasil da Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher. Heloísa Vilela, foi um choque. Imagino para você que viu tudo isso ao vivo. Olha, 2 pontos que eu acho importantíssimos a gente ressaltar aqui. Primeiro, não sei se vocês repararam na imagem, a mulher que caminha junto com o senador Girão com o telefone na mão. É a pantomima a qual o ministro se referiu. É tudo feito para gravar o videozinho e botar na internet. Bom, esse é o número 1. Agora, fundamental, que eu acho que é imperdível nessa cena, é o respeito com que Silvio Almeida se trata e trata qualquer pessoa, até mesmo um senador de 5ª categoria como esse. Então, ao não aceitar, explicar por que não aceitou, ele ainda se deu o trabalho de dizer: eu lhe respeito, né? E se fizer uma pergunta séria, eu tenho todo o prazer de responder, mas eu sou um homem sério. E isso foi fundamental. Então, apesar da baixaria que o senador Girão tentou promover, Silvio Almeida respondeu sem baixar o nível e ainda elevou o nível do debate, porque em seguida o senador teve que fazer uma pergunta, que era o papel dele ali. E ele, vocês podem ver, está sentado ali de quem? Ao lado de Damares Alves, com certeza. Então ele foi aplaudido de pé justamente porque deu a resposta melhor que se poderia imaginar e ainda trouxe toda aquela situação de volta para o debate das ideias. Foi absolutamente uma aula para quem quer que estivesse ali dentro. César Calejão, eu não sei se eu teria, eu tenho certeza, na verdade, que eu não teria esse sangue frio, na verdade. Eu acho que, veja, o que vem acontecendo ao longo dessas últimas semanas, com essas falas, por exemplo, do Silvio, do Dino, e principalmente a forma como eles se conduzem em público, isso, por exemplo, o que a Elo acabou de retratar para a gente, muda o paradigma do jogo sociopolítico no parlamento brasileiro. Eu estou inclinado a acreditar nisso. Por quê? Porque a extrema-direita passa a ser confrontada com um nível de propriedade, de conhecimento, de classe, de eloquência, que ela simplesmente, Rô, não tem resposta para enfrentar. Não está acostumada, né, Calejão? Não está acostumada, não tem resposta. Então é quase como você enfrentar um adversário para o qual você não consegue, você não tem alternativa, você não consegue decifrar o enigma que a atuação daquela pessoa caracteriza e te traz. Então você viu, por exemplo, nessas imagens que a gente acabou de demonstrar, o Girão ele fica absurdamente desconcertado. Ele propõe uma determinada dinâmica, a partir do momento em que o Silvio se articula e se conduz da maneira que ele o faz, o Girão fica absolutamente desconcertado. Ele começa a dizer, não, tudo bem, eu lhe respeito, eu entendo. Ele não tem nenhuma outra alternativa que não seja concordar que é um despropósito, que isso não faz o menor sentido e que o parlamento não é lugar para esse tipo de molecagem. O Silvio não poderia ter sido mais adequado, mais enfático e mais eloquente do que ele foi nessa ocasião. Ele, para encerrar minha fala, ele ainda ganhou mais força, mais ressonância na fala, porque ele está falando a respeito da filha dele, que vai nascer. E esse senador achou que seria uma boa ideia fazer uma baixaria dessa ordem, fazendo alusão a um feto humano para uma pessoa que está na iminência de ser pai. Francamente, então me parece que esse tipo de conduta do Silvio Almeida, e assim como o do Dino também ao longo dessa última semana, mudam o paradigma de como o jogo sociopolítico, como esse embate se dá no Congresso Nacional. Rô. Guga, você como pai e jornalista, como é que você viu essa cena de hoje de manhã que foi realmente estarrecedora, né? Isso é um bullying, é um ataque, é um desacato, é uma agressão. E a gente presenciar, a gente assistir um senador
fazer isso ali dentro do Senado contra um ministro, simplesmente por ter uma inclinação política diferente da dele, na intenção de desvirtuar um debate tão importante, né? Porque estavam discutindo a questão do aborto. A gente sabe que no Brasil, 1 em cada 5 mulheres fará um aborto até os 40 anos. É um tema de interesse público. Ele vai lá para usar isso como palanque, como escada, para tentar lacrar, para fazer corte para a internet e desinformando, né, a população, ajudando a desinformar, a criar um tipo de conflito que deixa à margem o que de fato importa, né, e acaba indo para um lado mais de comportamento. Então, é muito baixo a gente assistir isso, é lamentável a gente assistir isso. E, de fato, como falou o Calejón, a reação desses que estão indo ali, o Silvio de Almeida, o Flávio Dino, não só eles, dentro do Congresso está virando agora cena comum. Aconteceu com o Eduardo Bolsonaro ontem também, né, com a Fernanda do PSOL, respondendo a ele, a Melchiona. Então, está virando uma sessão de atropelos. A reação desses que estão sendo provocados, sempre uma reação sóbria, comedida, falando aquilo que precisa ser falado e sem cair em provocação. Essas reações, de fato, estão elevando e estão mudando a forma, vão acabar mudando a forma como vai acontecer esse tipo de embate. Eles estão elevando, tá indo para outro patamar agora, é outro patamar. Não dá para chegar lá com esse tipo de molecagem achando que você vai conseguir fazer o teu corte e que vai se sair bem. Vai acabar acontecendo o que aconteceu hoje, ou o que aconteceu com o Flávio Dino, quando atropelou o Nicolas Ferreira e o André Fernandes. Vai virar um tiro no pé. Então isso é um bom sinal de que esses que são os que estão ali sendo provocados estão se saindo por cima dos provocadores. E claro que isso aconteceu de novo hoje com o brilhante Silvio de Almeida. Logo depois desta cena, a Elô Vilela conversou com o ministro Silvio Almeida. Vamos ouvir. Provocação houve, né? Estou acostumado com isso. Estou preparado também, pode apostar. Tirou de letra. Aí a gente... Eu fico... Isso me energiza. Então... Estou preparado para esses embates e virão muitos outros, porque a gente vai fazer muita coisa que vai incomodar muita gente que não quer que o Brasil seja um país melhor. O senhor tem uma concepção que, para mim, é completamente contrária a tudo que eu acredito, que é de impor mais dor e sofrimento para uma mulher. Ele dizer, Elô, isso me energiza, até me causa uma impressão de que não só o ministro Silvio Almeida, mas essa tropa, né, do governo está bem preparada, né? Porque ela já sabe o que vai encontrar. Não tem novidade aí. O problema é que a baixaria está num nível cada vez mais baixo. Exatamente. E tem mais, hein? Uma coisa que vocês não viram, mas que eu estava lá e vi, a fila de pessoas que trabalham no Senado que queriam tirar foto com o Silvio Almeida, o número de pessoas emocionadas que se sentem representadas pelo Silvio Almeida. Então, foi algo realmente impressionante. E ele falou também, porque o senador Girão trouxe à baila a história de que o governo Lula acabou com uma portaria que obrigava as mulheres a denunciarem a polícia quando são estupradas. Ele deu uma resposta absolutamente maravilhosa a esse respeito, mas é uma mentira dizer que é só isso. A portaria exigia que os médicos informassem a polícia toda vez que atendessem uma mulher que sofreu algum tipo, que também fez aborto, então teriam que recolher provas materiais. Então não é só uma portaria para obrigar a mulher a denunciar aborto, como também é uma portaria que obriga os médicos a entregarem as mulheres que tentaram fazer um aborto. Isso tudo acabou, mas Silvio Almeida respondeu a isso de uma forma brilhante, falando que não se pode, é o que a gente ouviu agora há pouco, né, que não se pode impor mais sofrimento à mulher que já sofreu com o estupro. Agora, Guga, a oposição, na verdade, está usando a estratégia de convocar, né, os ministros do Lula nas comissões.
Você acha que essa estratégia está dando certo? Já foi um show de Flávio Dino, um show de Silvio Almeida. Eu quero ver quem que eles vão conseguir chamar que vai ter esses pontos fracos aí para cair nesse tipo de embate, de provocação. Eu acho que os ministros escolhidos realmente pelo governo, não aqueles que foram escolhidos em composição com outros partidos, eles são muito bem preparados. Eu não consigo, estou pensando aqui por alto e não consigo vislumbrar nenhum assim que eu acho que vá se sair mal numa comissão dessa. Então, tá virando um tiraço no pé. Tá todo mundo hoje elogiando o Silvio Almeida. Tá todo mundo atacando, fazendo meme, criticando a extrema-direita, o Girão, a Damares. Virou uma bazuca no pé deles, essa atuação patética de tentar fazer esse bullying, esse ataque, usando um boneco para lacrar como se o Silvio fosse alguém que é contra os fetos, contra a vida. Eles tentam criar, né, essa narrativa esdrúxula de quem é a favor do aborto portanto, contra o feto ou contra a vida, sendo que é justamente o oposto. Eles tentam usar de um tipo de teatro, né, para tentar passar esse tipo de mensagem e levaram hoje esse atropelo. Inclusive a Janja, a esposa do Lula, vocês sabem quem é a Janja, ela fez, né, um comentário na internet surfando em cima disso e debochando, né? Falou, você é um gigante, Silvio Almeida. Eles são um nada, a mais fiel representação da mediocridade. Sinta meu abraço fraterno. E é exatamente isso. Eles são um nada, são medíocres, são tacanhos. E o que o Girão fez, como falou o Silvio, foi um escárnio. Mas acabou virando um tiro no pé, eles merecem. E veja, tem uma questão central aí, Rô, a meu ver, pelo menos. Não quer dizer que a esquerda e esses parlamentares não possam usar o deboche. Não quer dizer. Quer dizer que o prato principal tem que ser substância, tem que ser propriedade, tem que ser eloquência. E você pode usar um temperinho de deboche. Agora, o que a extrema-direita se acostumou a fazer é ter o prato inteiro de deboche e não ter propriedade, não ter eloquência, não ter absolutamente nada. Entende? Essa é a mudança paradigmática que está em curso e que a gente está presenciando ao longo dessa semana. Você deixa de ter a política institucional sendo conduzida com base em deboche, em afronte, em todo tipo de impropério, que, sobretudo, era estimulado pelo presidente da República, para ter um novo governo que prima pela competência, que prima pela propriedade, que pode ter todos os tipos de defeito, mas tem quadros sérios, como Flávio Dino, como Silvio Almeida, e tem uma diferença brutal, Rô, entre intelectualismo e intelectualidade. Intelectualismo é essa forma eloquente de falar que não tem muita substância por trás daquilo que propõe. Intelectualidade, ao contrário, significa que você entende muito bem as peculiaridades de cada situação e é capaz de atingir os teus resultados atuando da maneira mais adequada possível. É o que você viu o Silvio Almeida fazer hoje, é o que você viu o Dino fazer nessa ocasião. Quando você tem intelectuais de fato, que podem eventualmente se tornar agressivos, que podem eventualmente utilizar o deboche, se esse for o caso, a reação que você tem do teu adversário é essa cena que você vê aí do senador Girão. Você fica absolutamente desconcertado e não sabe o que fazer em seguida. É isso que você viu esse bolsonarista passar essa vergonha hoje. Agora, Elô, este foi o segundo depoimento, né, do ministro Silvio Almeida este mês no Congresso. O primeiro foi na Comissão de Segurança. Você acha que a oposição está usando o ministro Silvio Almeida como alvo ou eles devem mirar num próximo ministro do presidente Lula? Não, eu acho que toda vez que há uma sessão, seja na Câmara, seja no Senado, eles tentam fazer isso com quem for o representante do governo. Agora, eu acho que, acima de tudo, Silvio Almeida, sem dizer com todas as letras, mas com o seu comportamento, ele disse ao Girão, é melhor o senhor se respeitar
me respeitar para se respeitar também. Na medida que você me desrespeita, você está desrespeitando a você, ao seu mandato, a essa casa. Isso foi tudo dito em um gesto, em uma frase. E o Girão, vou usar uma expressão mais popular, botou o rabo entre as pernas e voltou para o lugarzinho dele. E é isso que esses representantes preparados do governo estão fazendo. E como disse Elô, a oposição insistiu bastante neste ponto hoje, durante a sessão, sobre o aborto. O senador Girão perguntou por que não obrigar que a mulher estuprada denuncie o estuprador à polícia. A Elô também gravou essa resposta. Vamos ver. Para mim, defender uma mulher é ouvi-la. É olhar para ela e perguntar para ela o que ela quer fazer e como ela quer lidar com as coisas. Se a gente ouvisse o que as mulheres têm a dizer, senador, talvez elas não passassem pelas situações de violência que elas passam cotidianamente. Então vamos pensar em fazer política para ouvir as mulheres primeiro do que impor mais obrigações para elas? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que fazer nos próximos tempos. Elô, por que a extrema-direita insiste tanto nesse tema, hein? O aborto, direitos humanos, a falta no caso, né? Porque tem que controlar a mulher, o corpo da mulher, a vontade da mulher, né? Tem um medo da força da mulher impressionante, não pode conviver com a mulher que pensa, que age, que atua politicamente, nada disso. Eu não posso acrescentar uma palavra ao que disse Silvio Almeida, é calar e ouvir o que ele disse, porque é exatamente isso. A gente tem que conversar e a gente tem que ouvir as mulheres. Calejão, vou perguntar para você, então. Por que não obrigar que a mulher estuprada denuncie o estuprador à polícia? Eu tenho uma resposta, mas você também tem. A resposta que o Silvio Almeida deu é genial, porque primeiro a gente precisa ouvir as mulheres, mas a pergunta que você fez é muito pertinente para a Elô. E sabe por que a extrema-direita insiste nesse tipo de pauta? Porque a extrema-direita depende de transformar a política na prática dos afetos. Eles não podem atuar com racionalidade. Entende? Você não pode, se você for avançar uma proposta de extrema-direita com base na racionalidade, você não vai prosperar em medida nenhuma. Então você precisa transformar a prática da política institucional e dos debates, para todos os efeitos, na prática dos afetos. Isso é típico do fascismo italiano, inclusive, não é algo novo que o neofascismo bolsonarista esteja fazendo pela primeira vez. Está só se apropriando de algo que foi utilizado pelo nazifascismo ao longo da primeira metade do século passado. Então, eles estão presos nesse tipo de coisa, como método. Eles têm que falar de aborto, eles têm que falar de cura gay, eles têm que falar de escola sem partido. Política eles de drogas. Exato, eles têm que falar da pauta que diz respeito às drogas, porque eles não têm outra, eles são unidimensionais e estão circunscritos a ter que fazer política com base no uso dos afetos. E é óbvio que quando você fala a respeito de aborto, você é muito mais capaz de sensibilizar uma ampla parcela da população brasileira do que se você for estimular qualquer tipo de abordagem nessa seara, ainda que seja, que tenha como base o uso da racionalidade, que você vai tratar essa questão como uma questão de saúde pública, que você vai trazer dados, que você vai trazer empiria. A extrema-direita não pode fazer isso, porque a partir do momento que eles começarem a fazer isso, eles desidratam politicamente. Então, a meu ver, a resposta à tua pergunta, que é genial, passa por isso, porque a extrema-direita precisa se pautar com base em afetos. Eles não podem utilizar a racionalidade em hipótese alguma. Guga, e o episódio de hoje também teve reações no governo. Vamos dar uma olhadinha no tweet do ministro Flávio Dino. Bota aqui na tela para a gente, por favor. Olha lá. A direita brasileira não consegue, no atual momento, reproduzir líderes sérios que façam o debate político com conteúdo e decoro? Por que tanta baixaria, mentiras, agressões, performances de mau gosto? Péssimo gosto, né, Guga? Péssimo. Você tá mudo. O Calejão. Opa, eu tô mudo? Voltou. Agora voltou, querido. Voltou. Então, essa é a questão, né? A direita, ela surgiu, essa extrema-direita, de uma guerra cultural, que é mais ou menos isso que o Calejão está agora explicando. Uma guerra cultural que se baseia em você ainda usar o espantalho do comunismo, em você amedrontar os seus militantes
tentando jogar para eles aquele papo de que a partir da mudança do comportamento eles vão conseguir, os comunistas, uma transformação social, uma revolução, eles vão mudar o todo. É aquele papo, eles são tão idiotas que eles têm medo daquele papo de sexo, drogas e rock and roll, como se você mudar o seu comportamento, se tornar uma pessoa mais aberta sexualmente ou com menos pudor sobre temas polêmicos como drogas, ou se tornar alguém adepto do rock and roll, isso vai fazer com que você se desvirtue para um caminho onde você vai se tornar depois um comunista. É esse o tipo de pensamento, é muito imbecil, mas é isso que eles acreditam, eles têm esse tipo de discussão. Então eles vivem, e eles nasceram de uma guerra cultural, e eles vivem e respiram essa guerra cultural, e a guerra cultural, claro, que passa também pela questão do aborto. Então eles usam essa questão do aborto para continuar alimentando esse discurso que infla essa militância medíocre deles, de pessoas que ainda têm medo do comunismo e que acham que você tem que seguir aquele modelo mais conservador, de você ir para uma igreja, de você seguir uma religião, enfim, de você seguir a religião deles, no caso, né, as religiões cristãs, e de você, assim, portanto, se manter num estilo de vida que não vai te desvirtuar para virar um comunista um dia. É esse o pensamento imbecil dessas pessoas, é essa guerra cultural que eles travam, é daí que eles vieram, e é por isso que eles permanecerão alimentando esse tipo de embate. E aí vem essa crítica do Flávio Dino. Quando que vai surgir alguém que não seja medíocre? É difícil, porque essa extrema-direita surgiu da mediocridade desse tipo de embate. Bom, a CPMI do golpe, que começou ontem, deve começar a funcionar para valer na próxima semana. E hoje saiu uma matéria no UOL dizendo que o presidente Lula não está satisfeito com o desempenho do governo nas redes sociais e que a CPMI pode ser um ponto de virada, já que pode obrigar deputados e senadores a irem mais para as redes. Você concorda com essa avaliação, Elô? Se a gente observar, tem alguns representantes do governo e alguns deputados e senadores que são bastante ativos, mas são poucos, né? Se a gente olhar, os bolsonaristas nasceram e se criaram nas redes, então é natural que eles estejam mais presentes. A gente vê a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, a gente vê Randolph Rodrigues, que não é do PT, mas é líder do governo, no Congresso. A gente vê até o deputado que, agora esqueci o nome dele, que está fazendo a PL das fake news, né? Orlando Silva. Orlando Silva, obrigada. Ele também tem dado notícias pelo Twitter, mas são poucos comparado com os bolsonaristas, e acho que o presidente Lula tem razão, essa batalha também tem que ser enfrentada, é preciso entrar de cabeça também e disputar esse espaço. E deixa eu te colocar um ponto, Rô, que eu acho importante nessa discussão. Por que a extrema-direita tem uma certa vantagem sobre o campo progressista nas redes sociais? Porque eles não têm nenhum tipo de limite ético. Então eles podem explorar todo tipo de miséria humana, todo tipo de condição adversa, todo tipo de coisas que são... que se você está no campo progressista, você não pode explorar homofobia, misoginia. Você não pode ser misântropo se você está no campo progressista. A partir do momento que você fizer isso, automaticamente você já não está mais no campo progressista. Se você luta por progresso de fato, você precisa estar circunscrito a uma série de valores que vão nortear, vão organizar a tua conduta. Você não pode fazer esse tipo de coisa, por exemplo, que é um ato transfóbico. Você não pode colocar uma peruca e atacar transgêneros porque você quer lacrar na rede social e ganhar seguidores. Se você está na extrema direita, você não está circunscrito a limite nenhum. Você pode usar peruca, você pode usar simulacro de feto, você pode usar homofobia, racismo, misoginia, todo tipo de composição que explora a miséria humana para ganhar seguidores, para vender cursos e para fazer tudo isso que a gente sabe que a extrema-direita faz muito bem. No campo progressista, a gente precisa atuar circunscrito por uma série de valores que sejam capazes de compelir o próprio desenvolvimento da nação.
que, em última análise, esse é o nosso objetivo, entende? Então, eu acho que o Lula faz muito bem em demandar que exista um engajamento muito mais amplo do que o campo progressista tem sido capaz de promover até agora, mas existe essa questão que a própria esquerda e o campo progressista precisa ser capaz de superar, porque a direita não tem nenhum limite e isso acaba oferecendo uma vantagem natural para eles. Ainda sobre a CPI... Eu acrescentaria um pontinho aí, se me permite. Eles certeza. mentem um bocado e por isso eles estão morrendo de medo da PL da fake news. E a gente sabe que mentira se propaga muito mais rápido na internet. Os algoritmos cientificamente. adoram. Essa é a vantagem, Cientificamente gente. comprovado. Essa é uma isso. das vantagens às quais eu, por exemplo, eu me refiro. Porque se você vai trabalhar com mentiras de forma deliberada, não quer dizer que as pessoas não errem, que elas não cometam erros. Isso é outra coisa. O que eu estou dizendo aqui é trabalhar com mentira de forma deliberada. Se você vai fazer isso, você automaticamente já não está mais no campo progressista. E a extrema-direita tem o menor problema com isso. Eles fazem isso de uma maneira absolutamente reiterada e não tem nenhum parâmetro que paute a atuação deles nesse sentido. Falei de CPI, também acho que a nossa audiência também deve estar curiosa para saber se temos novidades ou pelo menos algum nome confirmado. Vou começar com o Guga, depois passo para você, Lu, sobre a CPMI dos golpes. Olha, no golpe, né? Tem alguns nomes já que saíram, que estão confirmados. Tem vários que são só especulação. Agora, o PSD lá no Senado parece que confirmou já que vai ser o Omar Aziz, Otto Alencar e Elisiane Gama, né? Serão esses três. O PT lá no Senado é que a briga tá boa. Deve ser aqueles que a gente citou ontem, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho. Porém, ainda há uma pequena chance de Humberto Costa, que ontem aqui para a gente falou que não deve ser, e da Augusta Brito. Desses 4, portanto, apenas 2 lá no Senado, né? Tem o Eduardo Braga como possível relator, o Renan Calheiros deve fazer parte, mas não pegará relatorias, porque o PT, é claro, a maior preocupação do governo é evitar algum tipo de racha hoje entre Senado e Câmara. Ele quer se manter bem ali com o Arthur Lira, quer se manter bem com o Pacheco, não quer criar nenhum imbróglio ali, nenhuma treta ali. Então, Renan deve fazer parte, mas não no comando, não como um possível relator. O Eduardo Braga, que eu, inclusive, também falei ontem com ele, a gente até tem um vídeo dele, ele ontem negou, né? Eu perguntei, ele falou que não que ele negou, né? Ele não confirmou, mas é óbvio que ele não confirmando que era um dos prováveis nomes, já dá a entender que ele era um dos prováveis nomes, ele não negou. Então, veremos. Tem o Randolfo fará parte também. O Randolfo tem muita gente já dando ele como certo. O PL lá no Senado parece que vai colocar o Jorge Seif, que era um ministro da Pesca, o secretário da Pesca antes, que é senador por Santa Catarina, e o Magno Malta. Então você vê que são 2 que fazem parte ali da tropa de choque do bolsonarismo. São 2 bolsonaristas ferrenhos nesse caso. O Girão, que está girando até agora, depois de ser atropelado pelo Silvio Almeida, também deve fazer parte. É muita gente, e só gente graúda, viu? Lá na Câmara, parece que o PL vai colocar o Eduardo Bolsonaro, o Ramagem e o Nicolas. Então, você vê que outros 3 bolsonaristas que vão estar ali batendo panela e armando barraco. Veremos. Guga, deixa eu aproveitar para te perguntar, porque hoje de tarde saiu a notícia de que o Fufuca está fora do páreo para ser presidente da comissão e que provavelmente então vai ficar o Arthur Maia, que é do União Brasil. União Brasil. Eu queria saber o que você achou dessa notícia. Isso é para evitar rusgas. O Fufuca, ele é muito ligado ao Ciro Nogueira. Então, tem muita gente, não, porque o Fufuca é do Lira, mas o Fufuca é, na verdade, do Ciro Nogueira. E o Lira e o Ciro disputam espaço no PP. Então, o Fufuca não agradava tanto assim, mas de fato muita gente achou que ia ser o Fufuca e agora estão dando como certo que é o Arthur Maia, que é alguém ali que é mais neutrão, né? O Fufuca também tem uma ligação com o Flávio Dino. Dizem que ele é mais chegado ao Flávio Dino e isso poderia criar algum embaraço também. Então o Fufuca acabou
descartado, não totalmente, porque é outro nome que deve fazer parte da CPMI, porém não mais como presidente. O presidente é bem provável que será o Arthur Maia, da União Brasil da Bahia, enfim, que é um político que... Inimigo do PT lá, né? Então, inimigo do PT. Eu ia te fazer essa pergunta, eu e a Elô conversávamos aqui antes da gente entrar no ar, parece que tem essa questão local ali, né, Elô, e a gente estava até conversando o quanto essa CPMI é um palco gigante. A gente tem diversos nomes que participaram da CPI, por exemplo, da Covid, e que ganharam uma exposição nacional após esse evento. O que te parece? Você acha que essas rusgas locais talvez possam significar um empecilho para o governo na própria figura do Arthur Maia? Ou você acredita que essa questão, por tratar de aspectos bem maiores do jogo político nacional, talvez transcendam esses embates locais? Como é que você sente isso, Elô? Não, eu acho que essa CPI tem justamente essa... Eu acho que esses embates locais ficam muito em segundo plano, porque existe um jogo de poder muito grande para ver quem vai sair mais forte dessa CPI, e não só como legenda, mas individualmente. É como você falou, a CPI da Covid revelou pessoas para o Brasil que não eram assim tão conhecidas, né? A gente pode falar do Contarato, a gente pode falar do próprio Randolph, que não tinha expressão nacional que passou a ter, a Elisiane vai voltar agora, a própria ministra Tebet, ela não tinha a expressão toda que ela passou a ter depois da CPI da Covid, então os políticos todos sabem que é uma oportunidade de ouro, e por isso a negociação é tão complicada para definir esses nomes, né? Perfeito. Tá certo. Elô Vilela, obrigada, dia cheio, boa noite para você, bom descanso e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Elô. Obrigado. E é o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve voltar para o discurso público, para o palanque, pegar o microfone. Deixa eu chamar Ana Carolina Lourenço, socióloga, para conversar com a gente sobre este tema. Boa noite, Carol. Gostei do look. Boa noite, Roberta. Obrigada. Vamos lá, vamos falar agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai participar do primeiro evento público desde que deixou o governo. O ex-presidente vai participar na próxima segunda-feira da abertura da AgriShow, tradicional feira agro, realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Detalhe, por causa da presença do ex-presidente Bolsonaro, os organizadores do evento desconvidaram o ministro da Agricultura, que iria participar da feira e, inclusive, anunciar a ampliação das linhas de crédito para o setor. Ana Carolina, por que você acha que o agronegócio prefere receber um ex-presidente investigado em 16 inquéritos, correndo o risco de ser inelegível, a um ministro com a caneta na mão e que, teoricamente, poderia fazer algo na prática pelo agronegócio? Acho que tem algumas razões, né? Talvez menos práticas, mas inegavelmente de posicionamento e de discurso. Bolsonaro não escolheu de maneira casual, né, iniciar a sua agenda pública desde que voltou, né, dos Estados Unidos nesse espaço. É um espaço que ele é muito confortável, que ele tem dívidas né, para pagar e muitas dívidas para receber também, né? Então, é um espaço que se espera declarações da moda do Jair Bolsonaro, bombásticas, que vão dominar parte da agenda na próxima semana, numa semana que tem tudo para ser uma semana onde decisiva, né? Da instalação da CPMI e que vai ser inaugurada numa segunda-feira, que é um dia de menos movimento, né, em Brasília, com muita projeção da fala do Bolsonaro sobre temas que agradam diretamente a base de Jair Bolsonaro, né? A visão, né, de Bolsonaro sobre a economia, em especial o setor agrário, é um ponto consensual para a sua base. Carol, então, deixa eu ler uma notícia, desculpa te interromper, que acabou de chegar, e é a seguinte: o general Marcos Antônio Amaro dos Santos será o novo ministro-chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. A escolha de Amaro foi confirmada pelo presidente Lula em reunião com ministros nesta quinta-feira, ou seja, hoje, no Palácio da Alvorada. Com o anúncio, Lula põe fim a uma queda de braço no governo sobre a configuração do GSI
e mantém a estrutura formada por militares. Essa é a notícia que acaba de chegar do Estadão. A gente já tinha falado do Amaro aqui e, de fato, ele foi confirmado, Calejão. Vamos ver agora o que isso significa. Eu, honestamente, não conhecia o general Amaro. Vem à baila agora que ele era a pessoa que cuidava, né, Noblar? Não sei se você tem informação sobre isso, mas que parece que cuidava dos trâmites ali do governo Dilma, quando a Dilma foi grampeada pelos americanos, naquele episódio em que o Obama se desculpa, diz que ia investigar, e depois... Eu conversei com a Dilma Rousseff a respeito disso, eu fiz uma entrevista, eu tive uma conversa de mais ou menos uns 40 minutos por telefone com ela, para o meu primeiro livro. Ela me disse que teve um encontro com o Bill Clinton, que depois disse que, olha, a gente de fato reconhece, houve a espionagem, mas eu não posso pedir desculpa em público, porque, inclusive, esses processos de espionagem já estão tão enraizados no regime americano que não necessariamente dependem de um ou outro governo. E a própria Dilma Rousseff me disse que teve essa conversa com o Bill Clinton. Então, não sei, Noblar, o que te parece? Um militar que, a despeito de parece ser uma pessoa de confiança do Partido dos Trabalhadores, já tem essa questão de que, sob a sua tutela, o governo brasileiro foi espionado, né, em questões que eram, inclusive, bastante sensíveis. Como é que você avalia o nome do Amaro para essa posição, Noblar? Fez a segurança da Dilma, depois ele ficou ali por 5 anos, né? Ele ficou por 5 anos junto à Dilma, no governo Dilma. Ele era chamado de sombra da Dilma. De fato, ele tem essa falha que você fala, é só uma falha, né? Foi o pior momento, talvez, ali da segurança da Dilma. O pior momento foi esse da espionagem, onde houve enfim, hoje o GSI não foi capaz de monitorar isso de uma maneira que pudesse preveni-la do que estava acontecendo. Claro que isso é péssimo. O que pesa a favor dele é que, de fato, ele tem a confiança do PT e ele chegou a ser cotado para virar o comandante do Exército, ainda durante o governo Bolsonaro, porém, exatamente pela ligação com o PT, o Bolsonaro escolheu o Paulo Sérgio. Mas naquela mudança para o Paulo Sérgio, um dos nomes, que ele foi comandante também do Sudeste, né, comandante militar do Sudeste, ele tem uma patente muito alta e ele foi perseguido pelo governo Bolsonaro. Foi o único general de alta patente no governo Bolsonaro a não receber esse tipo de promoção, de ganhar algum tipo de cargo relevante. Ficou nessa, ele não ganhou, exatamente por ser a sombra da Dilma. Então, eu não sei se o PT está querendo recompensá-lo por isso, mas o PT está perdendo, na opinião de muita gente, a oportunidade de tirar o GSI da mão dos militares. É uma oportunidade que está aberta, que está aí e que o PT, pelo jeito, não vai aproveitar. Muita gente achava, inclusive, que o Ricardo Capelli, como está indo muito bem, poderia, quem sabe, deixar de ser interino e se tornar o comandante do GSI ou algum outro civil. O Capelli, ali à frente do GSI, ele está fazendo um trabalho que está sendo muito elogiado, né? Então, ficou no ar essa história. Será que agora, enfim, o PT vai aproveitar a chance e vai tirar da mão dos militares? Agora se confirma a informação de que não, de que permanecerá com eles. Carol, e muito se especulou ao longo da última semana aí se o governo federal deveria extinguir o próprio GSI, considerando, né, o que apareceu aí de militares do GSI e toda essa questão que veio à tona aí ao longo da última semana. Como é que você avalia essa questão, esse movimento do Amaro assumindo o comando do GSI? Te parece mais adequado que, talvez até por uma questão de desbolsonarizar o governo federal, seria mais adequado extinguir o GSI e começar um outro tipo de arquitetura institucional nesse sentido? Como é que você avalia isso, querido? Sim. Do ponto de vista, da maneira mais sincera que eu posso falar, eu não sei nem o porquê da existência do GSI. Então, faço coro nas pessoas que acreditam que a gente pode construir uma república, né, menos militar, com lógicas, né, de controle e vigilância, com outro desenho. No entanto, talvez eu divirja um pouco
achando que eu consigo entender essa estratégia. Hoje foi um dia de muita movimentação no GSI, né? Aconteceram mais 58 demissões, ainda na linha, né, do desdobramento do vídeo e da instalação da CPMI. Então, acho que foi um dia onde, né, um clima de tensão muito grande em torno do futuro da GSI estava colocado. Eu acho que a escolha pela permanência da figura de um militar e a não desaparecimento, né, na não extinção do GSI nesse momento, tem a ver já com o controle de danos que talvez seja consensual que vai aparecer na CPMI, que é, mais uma vez, esgarçar a relação do governo Lula com as Forças Armadas. Então, no momento em que talvez seja importante cooperação, que se mine controles, né, e que, inegavelmente, muitos dos atores centrais, né, da CPMI vão ser das forças, eu acho que é uma maneira de fazer uma transição lenta, que talvez, né, possa terminar depois da CPMI com a extinção do GSI, ou não, né? Então, eu acho que o dia de hoje foi uma combinação, né? 58 demissões, por um lado, mais um aceno, né, às Forças Armadas da manutenção do GSI e, à frente dele, um general, que é um nome de confiança também, não o conhecia, mas um nome de confiança, inegavelmente, do Partido dos Trabalhadores, em especial da ex-presidente Dilma. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do caso das joias. Você quer falar, Guga? Não, eu falar, esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto, eu vou tentar descobrir. Vai que talvez sem a CPMI, porque a CPMI, o medo do governo é dinamitar pontes com os militares. O maior medo não era nem atrapalhar a agenda econômica, que eles acham que não vai atrapalhar, mas atrapalhar a relação com os militares. Então, talvez faz esse sentido, essa análise. Quem sabe manter o GSI na mão dos militares é uma maneira de, olha, a gente está aqui batendo na CPMI, mas a gente não está querendo romper totalmente com vocês. Faz sentido, pode ser isso. Vou tentar descobrir se sem a CPMI, se eles iam extinguir, tirar da mão e botar nos civis e acabaram voltando atrás. Pode ser. Sim. Me conta. E olha só, Lene Streck falou no ICL Notícias, primeira edição, sobre porquê da existência do GSI. Ele disse o que é o GSI, como vive, do que se alimenta, como se reproduzem. Lene Streck é um jurista, parceiro nosso aqui do ICL primeira edição, para aqueles que ainda não conhecem este famoso nome, porque ele é praticamente da casa. É um craque, Lene. Bom, vamos falar então sobre o caso das joias das Arábias, porque pela primeira vez o Ministério Público se pronunciou sobre o assunto. Saiu no Globo. O Ministério Público Federal enxerga indícios de crime de peculato por parte do ex-presidente. O crime consiste na apropriação ou desvio de bens em razão do cargo. A pena prevista no Código Penal é de 2 a 12 anos de prisão e também multa. Agora, Carol, Bolsonaro é alvo do Ministério Público, investigado pela Polícia Federal, processado no TSE. Você acha que Bolsonaro tem alguma chance de sobreviver politicamente? Aí eu já faço um link com o nosso tema anterior, que é, ele vai fazer um discurso público, né? Será que ele ainda está pegando? Será que ainda está rolando? Essa aderência ainda existe? Será? Eu acho que, então, né, três dimensões distintas do Bolsonaro, né? Uma que tem a ver com o 8 de janeiro, que eu acho que ele está criando uma estratégia de ser blindado pelos filhos, né? Então, tem uma série de possibilidades. Eu acho que está muito em aberto. Eu sou do grupo que acha que a CPMI ela tem tudo para favorecer a oposição, por vários motivos, como ponto de partida, mas vamos ver. A fala dele num espaço muito confortável, muito familiar, desenhado para ele, como vai ser, né, a experiência de segunda-feira, acho que vai ser um lugar para ele ganhar aspas, vídeos, mobilizar sua base. Esse tema da joia segue sendo um tema que o Bolsonaro e família tentam se afastar e não conseguem. As respostas que vão sendo dadas permanecem insuficientes. Depois da declaração dele e da liberação do relatório, né, existe a possibilidade que a Michelle seja chamada, e seria uma perda política muito grande, porque a Michelle ainda está mais blindada nessa história. E os argumentos sempre são muito frágeis, né? A Michelle dizendo que o que eu tenho a ver com isso? Eu soube que mandaram para o palácio, mas são joias masculinas. Assim, ainda uma ideia de que achar que parte do povo brasileiro acredita
que presentes milionários são presentes, né? Eu acho que é isso. Presente é chocolate, flores, né? São coisas sem grande valor. Então, eu acho que esse é um momento delicado e esse é um ponto que o Bolsonaro tenta se afastar e ele quer que isso caia em esquecimento, na verdade. Mas, ao que tudo indica, isso vai ter um grande avanço ainda no sistema de justiça, né? Eu acho, Rô, tem um ponto que eu acho central e que a gente precisa explorar aqui. Veja, o Bolsonaro cometeu múltiplos crimes, tá? Não se engane, ele cometeu múltiplos crimes. Ele cometeu crime de epidemia durante a crise da Covid-19. Ele cometeu crime de genocídio contra o povo Yanomami. Ele cometeu crime contra a democracia brasileira, principalmente considerando aquela postagem, mas por todo o conjunto da obra do que ele fez durante os 4 anos. Agora, a despeito disso, essa questão das joias, ela é extremamente sensível. Por quê? Porque ela é mais facilmente caracterizada. Em termos de atrelar a materialidade jurídica ao autor do crime, ela é muito mais simples do que caracterizar um crime de genocídio ou um crime de epidemia ou esse próprio crime pelo qual ele foi convocado a prestar depoimento ontem na Polícia Federal. Nesse caso, existem vídeos, existem pessoas que estão dispostas a eventualmente falar para não assumir a culpa de forma isolada, como, por exemplo, o Anderson Torres tem feito no caso do dia 8 de janeiro. Você tem recibo de que um pacote foi recebido no Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Você tem vídeos, enfim, existe todo um conjunto que oferece um cenário muito mais complicado para o Jair Bolsonaro. Então eu tenho certeza que ele está muito assustado com isso. Ele está muito assustado com a possibilidade de ser imputado com o crime, de ser acusado de peculato, porque peculato é um crime mais leve do que genocídio, Rô, mas ainda assim é extremamente grave, que é se apropriar da coisa pública de forma ilícita. E isso pode te render cadeia de 2 a 12 anos de prisão. Então, pela primeira vez, ele está olhando não só para a seara eleitoral, na qual ele pode se tornar inelegível, mas ele possivelmente está olhando para um processo de persecução na seara criminal também. E isso o assusta muito porque ele morre de medo da cadeia. Então, é aí que a coisa pega no que diz respeito à questão das joias. Pois é. Carol, obrigada. Boa noite para você. Até semana que vem aqui no ICL, segunda edição. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Um beijo, Carol. Obrigado, Carol. Tem algum corintiano aqui? Você é corintiano? Eu sou corintiano. Guga é corintiano? São Paulo aqui, São Paulino. Beleza, aqui é Parmeira, mas eu vou chamar a Mili Lacombe para participar dessa nossa conversa, porque, assim, estamos rindo, mas o assunto é muito sério, porque depois de muita pressão, o técnico Cuca pediu para sair. Cuca foi condenado por estupro coletivo em 1987 contra uma menina de 13 anos na Suíça. Mili, como é que você enxerga esse episódio? Eu acompanhei você pelas redes sociais ativamente falando sobre esse assunto, do qual eu compartilho de todo o seu pensamento, e ainda fico abismada de ver na televisão e de ouvir jogadores e ex-jogadores de futebol defendendo o Cuca, que não aproveitou a oportunidade de se redimir. Ele tem esposa, ele tem filha, limparia um pouquinho a barra em casa, né? Mas nem isso. Boa noite. Ai, Roberta, Guga, Calejão, meus queridos. Nossa, Calejão, que bom saber que você é corintiano. Muito legal. Tá, mas Guga também, minha família inteira é São Paulina, então é isso. Palmeirenses, assim, os grandes amores são palmeirenses, gente, então a gente está em casa. Eu queria começar dizendo o seguinte sobre essa história tão triste, né? Assim, o que a gente tem de fato sobre essa história? O Cuca confessou que ele estava no mesmo ambiente enquanto uma criança, como ele disse, né, praticou ato sexual com vulnerável, praticava-se ato sexual com vulnerável, né? Ato sexual com uma menina de 13 anos coagida, essa foi a pena, né, que tinha sido coagida. No Brasil, isso chama estupro, tá? Então, quando o Cuca foi se apresentar ao Corinthians, ele confessou que ele estava no mesmo ambiente. Essa é a possibilidade mais branda
para esse caso. Basta, não basta, gente? Não basta? Totalmente. Saber que o treinador contratado do Corinthians estava no mesmo ambiente enquanto uma criança era estuprada e nada fez. Já é Para mim suficiente. mas não basta. Então tivemos que ir atrás de mais coisas, né? E aí chegamos a outras provas, falaram com o advogado da vítima, o advogado falou que encontraram esperma do Cuca no corpo da criança. Assim, não precisaríamos dessa morbidez toda, tá? Mas tivemos que ir até lá. E que a criança, na época, reconheceu sim o Cuca como um dos abusadores, porque ele alegava que ele não tinha sido reconhecido. Então, para mim, isso assim, acabou, mas não acabou. Porque casos de violência sexual, eles nunca acabam, nunca nenhuma prova basta. Há sempre dúvidas. Hoje, no Sport TV, no programa Redação Sport TV, conduzido pelo meu amigo André Rizek, eu vi um rapaz à mesa, um dos que estavam lá para comentar, dizendo o seguinte, gente, hoje, o rapaz falou o seguinte, são duas versões, né, gente? A do Cuca e a da menina. Meu Deus. A despeito de todas as provas materiais, né, Mili, que você acabou de salientar, que loucura. É uma loucura, porque assim, com essa simples frase, você planta a dúvida. Que não basta nenhuma prova. E aí, como se não bastasse, o Corinthians, o clube do respeito às mínimas, o clube das lutas sociais, ter contratado alguém que se recusa, porque também vamos falar o seguinte, gente, não é que a gente está querendo que o Cuca pague eternamente por um erro, uma falha, um crime cometido quando ele tinha 23, 24 anos. Ele poderia muito bem chegar e falar alguma coisa do tipo, gente, assim, eu tinha 24 anos, é uma das coisas que eu mais me envergonho da minha vida, eu tenho uma relação com Nossa Senhora e é com ela que eu falo as coisas sobre o meu perdão, sobre o que eu quero fazer, eu vou pedir para o Corinthians fazer um treinamento sobre machismo, misoginia, eu vou me envolver nessas causas. Ele não falou nada parecido, ele disse sim, eu não devo desculpas a ninguém, eu nada fiz. Mesmo depois de confessar que ele estava lá no ambiente. Meu Deus. Então é tudo uma loucura nesse caso. E aí, só para completar, porque pareceria que isso bastaria para ser a maior vergonha da história do Corinthians, mas não foi isso a maior vergonha da história do Corinthians. Porque ontem, depois da classificação contra o Remo, os jogadores foram abraçar o Cuca para dizer o seguinte, nós estamos com você. É um abraço que haverá teses sobre esse abraço. É o time do Corinthians indo dizer a alguém condenado por envolvimento em estupro de uma criança de 13 anos, nós estamos com você. Se eles estão com o Cuca, então eles não estão com nenhuma torcedora. Então eles não estão com nenhuma mulher. Então eles não estão conscientes do que acontece com as mulheres no mundo, todos os dias. É, para mim, como torcedora do Corinthians, o ponto mais baixo da história do clube. E é, para mim, como amante de futebol, um dos pontos mais baixos, vulgares e tristes da história do futebol brasileiro. Pesado, né, Calejão? E a gente vê esse pacto de masculinidade sobre assuntos que são intocáveis, por mais que sejam crimes, verdadeiros crimes, né? Porque a gente viu em campo, a gente vê ex-jogadores em grandes canais de televisão defendendo, inclusive falando futebol é futebol, vida pessoal é vida pessoal. Ora! É uma loucura completa. É um sinal do nosso tempo. E esse corporativismo que existe ao qual você se refere é, em ampla medida, talvez, o principal fator que proporciona esse tipo de impunidade e que estimula que essas pessoas continuem agindo dessa maneira. Evidentemente, se existem todas essas provas que Mili acabou de salientar para a gente, você teve uma menina que foi estuprada, que pensa em suicídio até hoje, que sofre de depressão, que carrega as chagas desse crime e dessa agressão por décadas. Será que esses jogadores não têm filhas, cara? Mãe, todos nasceram de uma Exato. mãe. Será que você não tem uma única mulher que você ama na vida e que você consegue, de alguma forma, se colocar na pele dessa pessoa que, na ocasião, era uma criança, e você acolhe e você ampara uma pessoa que teve o próprio sêmen, perdão em ter que repetir isso, mas que tem o próprio sêmen localizado
Enfim, vocês já entenderam do ele foi condenado, não é uma suposição, ele foi condenado. Exato. O que falta? Exato. Então, né? Ele só não cumpriu. Ele só não cumpriu. Mas ele foi condenado, não há dúvidas. Houve um devido processo legal, houve uma investigação, houve investigações forenses, houve testemunhos. O processo demorou mais de 1 ano. E ele não foi condenado à revelia, como ele gosta de dizer, porque ele fala revelia como se ele tivesse sido condenado protestando bravamente contra isso. Não, o Grêmio defendeu, houve uma defesa. E aí um juiz suíço disse, essas pessoas, eram 4, né? Não era só ele, mas ele está na pauta porque ele é o treinador e foi para o Corinthians, foram condenados. Então, eu não sei o que a gente está debatendo, gente. Assim, incrível. Na verdade, a gente sabe o que a gente está debatendo. Né? Claro. A gente está debatendo uma ideia de masculinidade hegemônica que tem uma dimensão pedófila e está instaurada no interior da sociedade. É esse o debate. A gente vai ter coragem de falar sobre isso? Pelo visto, não. Porque, a julgar pela reação do Cuca e dos jogadores do Corinthians, da diretoria do Corinthians, está tudo em casa. Guga, queria também te ouvir sobre esse lamentável capítulo da história do Corinthians, né? Porque está ali marcado. Essa garota, ela tentou suicídio, né? Ela convive, enfim, com esse trauma, óbvio, conviverá pelo resto da vida dela. E mais uma vez a gente vê os jogadores se aliando a um criminoso e tá virando rotina, né? Teve o Robinho esses dias também, teve o Daniel Alves, e esses jogadores nada fizeram para se colocar numa posição ou contrária a eles, ou para tentar educar a sociedade, para trazer esse debate, para fazer com que isso evolua para algo positivo. Não, eles simplesmente ficam do lado do criminoso, põem em dúvida a vítima, apesar dos julgamentos, apesar da justiça provar aquilo que a vítima estava acusando. É uma situação de vergonha. Eu fico lembrando dos jogadores antigamente, nessas horas, né? Sócrates, Raí, jogadores que davam exemplo, tinham vários. O próprio Pelé já deu exemplos positivos, apesar de muita gente tentar atacar também o Pelé por uma situação ou outra pessoal dele. E agora não, é só vexame atrás de vexame. Quando não posam ao lado de um político fascista como Jair Bolsonaro, quando não fazem propaganda para esse tipo de político, estão ali acolhendo outros companheiros de trabalho, outros jogadores que estão em situações como essa, em situações de ser acusado de estupro, de ter participado de um estupro. Uma pessoa que é conivente com uma criança de 13 anos que está sendo estuprada, ele está participando daquilo também e tem o sêmen dele nela. Enfim, é horrível você imaginar essa situação que ela passou, e eu só sinto vergonha. Eu sinto cada vez mais vergonha desses que deveriam servir de exemplo, que são atletas, que são técnicos e que deveriam servir de exemplo, mas só trazem cada vez mais esse tipo de notícia e esse tipo de embaraço. Eu só sinto vergonha, escárnio e revolta quando eu vejo esse tipo de notícia. Infelizmente, é muito triste. Eu também, enquanto homem, eu preciso te dizer que eu lamento profundamente, que eu me sinto envergonhado, que é o tipo de coisa que, olha, é muito dolorosa, cara. Muito dolorosa. Gente, para quem sofreu, né? Isso nunca acaba. Mais uma coisa, porque assim, os argumentos usados para relativizar esse caso, muitos passam por, mas foi há muito tempo. Foi há muito tempo para quem? Foi muito tempo para quem? Porque para as vítimas, para a gente, que todos nós... Assim, gente, só perguntem às mulheres da sua vida. Façam a seguinte... Tenham a coragem de fazer a seguinte pergunta. Com quantos anos você sofreu o seu primeiro abuso? É um gesto difícil, mas é uma pergunta válida, né? E eu acho também, aí a gente vai para uma outra coisa, que assim, saber que essas mulheres são mães, irmãs, filhas, cunhadas, primos, é um caminho para a conscientização. Mas eu acho que a gente vai ter que, uma hora, ultrapassar isso, porque assim, a gente é muito mais do que mãe, mulher, filha, primo. Nós somos sujeitos plenos. Nós existimos para além do parentesco. Nós deveríamos ser respeitadas na nossa dignidade por sermos sujeitos plenos.
E eu comecei a entender, no começo desse debate sobre o Cuca, que assim, homens e mulheres estavam discutindo coisas muito diferentes. Para um homem, a discussão era assim, a gente estava discutindo uma farra, foi há muito tempo, já passou, é um ritualzinho. Para a gente é vida ou morte. É morte. A gente passar por isso é uma forma de morrer em vida. É uma morte simbólica. Então também tem isso, sabe? A gente não pode, o Cuca não é um monstro. O Cuca está inserido numa sociedade, o Cuca não é a exceção, o Cuca é a regra. E a gente precisa falar sobre isso. E é isso que é tão doloroso. E é por isso que, enquanto homem, eu me desculpo e lamento profundamente, porque a análise mais coerente é essa que Mili faz no nível sociológico. É exatamente isso. Concordo em gênero, número e grau. Só queria pedir aos jogadores, né, aqueles que apoiam, que se colocassem no lugar de uma mulher nessa situação, que pensassem um pouco, que pensassem nos seus filhos, nas suas mães, que pensassem no ser humano, né, na dignidade de cada um e na liberdade de cada um. Mili Lacombe, muito obrigada. Obrigada enfim, a você. Espero tê-la aqui de volta para a gente falar sobre temas mais alegres, mas de qualquer maneira, foi uma vitória. A gente não pode deixar de acrescentar isso. Foi uma vitória das mulheres. Isso é muito importante. Sim, Roberta, isso é muito importante você dizer, porque assim, eu acho que analisando o dia de hoje, falei com várias mulheres, é o dia mais triste da história das mulheres envolvidas com jornalismo esportivo. Para todas nós bateu assim. Mas a gente precisa projetar esse dia no tempo. E projetado no tempo, ele foi uma enorme vitória para a gente e para todas as mulheres e homens que vão habitar esse mundo depois da gente. Tá certo. Mili Lacombe, querida, obrigada, um beijo e boa noite para você. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Mili. Boa noite. Boa noite, Mili. Olha, vamos para os nossos destaques. O programa quase chegando ao fim e eu quero destacar a servidora do Senado desde 2007, a Vanessa Martins, que logo depois da cena com o ministro Silvio Almeida, correu para abraçá-lo. Vamos dar uma olhadinha, porque a Elô conversou com ela. De uma pessoa preta assumindo e sendo efetivamente uma pessoa que está falando e vive o que nós vivemos. É diferente, gente. É diferente. Quando você vive aquilo que você também, como eu, fui periférica, e você percebe que, trazendo outros, essa é a forma. Nós somos 56% da população brasileira. É possível, gente. Somos todos irmãos, sim, mas temos que reconhecer as nossas deficiências e os nossos problemas. E eu vivo um casamento interracial. Minha filha é branca e eu estou aqui lutando pelo restante. Há várias pessoas que estão. Quando a gente fala de representatividade, é sobre isso, né? É sobre ter referência, é sobre falar a mesma língua, ter as mesmas dores, né? Só quem sofre o racismo sabe o quanto ele dói, né? Isso a gente não consegue transferir, porque você tem que sofrer, você tem que passar por essa situação. Guga Noblar, próximo destaque é o seu. Então, eu mandei 2 ideias de destaque. Eu não tenho mais certeza. Joga aí na tela para saber qual que eles escolheram. Aí eu falo. Cala Zambelli. Pronto. Zambelli. Passarinho me Vocês contou viram, aqui, né, ó, gente? desculpas. Olha, a Zambelli, ela tá fazendo, gente, vaquinha na internet para quitar dívidas. Mas que dívidas são essas? São por conta de fake news, de mentiras, de calúnias, de insultos, muitos deles contra o presidente atual Lula. Então ela simplesmente está se resvalando agora nos seus seguidores para pagar pelos crimes que ela cometeu, né? Ela está sendo intimada na justiça, tendo que pagar uma fortuninha. Um dia desses foram 35 mil reais por conta de um processo, 15 mil por conta de outro processo que ela disse que dividiu em 2 vezes. Então a Carla Zambelli passou a fazer vaquinha na internet. Eu não sei se a gente vai soltar o vídeo é lamentável dela pedindo dinheiro. Não e tá vamos, dando certo, não né? vamos. Tá dando, é melhor não. O vídeo que merece ser posto é esse, da Zambelli com arma em punho, tentando ameaçar um militante do PT. E a Carla Zambelli já juntou 117 mil reais, por incrível que pareça. Então, a deputada ela tem imunidade parlamentar para ofender os outros, e aí, quando ela perde na justiça, aqueles casos excepcionais, ela ainda consegue que os militantes dela paguem
pelas despesas. É incrível como essa gente consegue sempre dar um jeitinho, né? Mas pelo menos está perdendo na justiça, está lá embaraçada na justiça. E o pior de tudo, nesse vídeo que ela, né, passa o cofrinho ali pedindo dinheiro, ela diz: eu fui processada falando verdades. Ora, se fossem tantas verdades assim, não precisaria dessa vaquinha. Vai lá, César Calejon. O meu destaque é a respeito da bancada evangélica se articulando para tentar mudar o projeto de lei das fake news para exigir o que eles chamam de imunidade em liberdade religiosa. A gente sabe, no que diz respeito à religiosidade das pessoas, é um tema extremamente sensível. As pessoas geralmente, não posso ser cerceado no que diz respeito a professar a minha fé. Mas veja que curioso, antes mesmo desse projeto de lei entrar em vigor, essas lideranças evangélicas já estão preocupadas que parte das suas falas e daquilo que eles postam nas redes sociais pode ser considerado como homofobia e que, portanto, vai ter que ser retirado do ar pelas redes sociais e pode implicar em algumas outras consequências mais sérias a partir do momento que esse projeto de lei entrar em vigor. Por que será? Por que será que essas pessoas estão tão preocupadas com esse novo projeto de lei e, sobretudo, sabendo que eles agridem o público LGBTQIA+. Se esse não fosse o caso, caros religiosos, os senhores e as senhoras não estariam preocupados com esse tipo de coisa. Vocês só querem incutir uma espécie de dispositivo que garanta imunidade ao discurso religioso, porque vocês sabem que, a meu ver pelo menos, que em ampla medida o discurso que vocês propalam traz uma carga brutal de homofobia, de ataque à comunidade LGBTQIA+, e que isso, a partir desse ponto, não vai ser tolerado com a mesma condescendência que vem sendo tolerado até esse ponto. Eu espero que o Orlando Silva tenha se organizado de maneira firme, espero que os parlamentares brasileiros sejam capazes de resistir à pressão que a bancada evangélica faz, que a gente sabe que é uma bancada imensa, que atualmente só perde para a bancada ruralista e que, portanto, vai sim tentar passar esse tipo de dispositivo que seja capaz de preservar o seu discurso homofóbico e as suas propriedades. Ora, essa PL existe, Rô, exatamente para que você não possa mais fazer discurso homofóbico em rede social. Pois é, precisamos dessa PL para ontem. Exatamente. Para ontem. E uma última notícia é que a Caixa Econômica Federal fechou um acordo de 10 milhões com o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal para encerrar o processo movido contra o banco por tolerar assédio moral e sexual na instituição, atos supostamente praticados pelo ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Notícia que saiu aqui no UOL. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro? Antes, vou me despedir do Guga. Boa noite para você, Guga. Valeu, Calejon. Valeu, Rô. Valeu, Guga. Para chamar, Débora Maganha. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro. Oi, Roberta. Oi, Calejon. Boa noite para todo mundo que está em casa nos assistindo. Hoje, finalmente, eu venho para trazer as notícias que a gente estava esperando. Isso porque o desempenho do mercado foi do jeito que a gente gosta, com as bolsas daqui de Nova York no positivo e o dólar caindo. O que a gente viu acontecer hoje foi o aumento do apetite pelo risco no exterior, já que as preocupações com o setor financeiro nos Estados Unidos diminuíram e os resultados das empresas de tecnologia surpreenderam por lá. Essa melhora trouxe fôlego para os mercados e aumentou o otimismo entre os investidores. A Nasdaq chegou a subir mais de 3% durante o dia, mas encerrou a sessão ainda com alta de 2,43%. Demorou, mas esse bom humor acabou chegando aqui de duas formas, como alta na nossa bolsa, que avançou 0,60% hoje, e queda do dólar, que encerrou o dia abaixo de R$ 5,00. Outro ponto que acabou impactando a nossa bolsa foi a melhora nas expectativas para os resultados dos grandes bancos, que devem sair na semana que vem. Agora, amanhã, o dia deve ser recheado de indicadores, com a divulgação dos PIBs da zona do euro e dos países da Europa,
do Índice de Preços com Consumo Pessoal nos Estados Unidos e aqui no Brasil do IBCBR de fevereiro e da taxa de desemprego de março. Então, gente, o dia pode ser marcado por um pouco mais de volatilidade, ainda mais porque na segunda-feira os mercados vão estar fechados aqui e alguns ajustes já podem ser feitos amanhã mesmo. Eu fico por aqui, mas amanhã eu estou de volta para contar como essas divulgações afetaram o mercado. Uma boa noite para vocês. Um beijo. Obrigada, Débora. Só trazendo aqui que você pode acessar as análises da Débora e também do André Campedelli no icleconomia.com.br. Eu acesso bastante esse site. E você pode também votar no ICL no prêmio iBest para melhor influenciador de opinião. É só acessar esse link aqui, ó, que você já cai direto na página e aí é só votar. Lembrando que você pode fazer um voto por dia, então você pode votar um dia, depois você volta para votar no ICL, volta para votar no ICL de novo. César Calejão e Helder Maldonado já estão na final, mas também dá para votar no Guga Noblar. É isso aí, vamos votar no ICL, no Guga Noblar, na categoria jornalista e influenciador, e no ICL nessa categoria influenciador de opinião. É um voto por dia e é muito importante, gente, que vocês votem. Não demora, honestamente, para votar nem 5 segundos. É só acessar o link, clicar ali no coraçãozinho e tá computado o voto. A gente conta com o voto de vocês. E falando em clicar, dê um like aqui no nosso vídeo, também clica no sininho para ser notificado sobre a nossa programação e siga os nossos canais no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Falando em Facebook, compartilha com geral, compartilha com os amigos. É sempre bom levar a informação e a reflexão, né, que a gente faz aqui com os nossos comentaristas para todo mundo e ter aquela conversa bem saudável, né, sobre diversos pontos de vista, porque aí a gente tem uma conversa bem profunda. Vamos para a programação de amanhã, que começa às 7 da matina com Leandro Demore. E logo depois tem ICL Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30, com Vivian Mesquita, Edu Moreira e William De Luca. 7 da noite, ó, nós aqui outra vez, no ICL 2. É isso aí, estaremos aqui firmes e fortes. Então tá bom. Beijo para você, beijo, boa querido. noite. Audiência, valeu, nos vemos amanhã às 7 da noite aqui no ICL. Um beijo, boa noite para todo mundo. Fiquem em paz. Boa noite, gente. Ele é simplesmente o maior pensador negro da atualidade no planeta. Considerado o sucessor de Martin Luther King. Foi um dos melhores alunos da história de Harvard e é professor emérito de Princeton, onde o Einstein ficou durante o seu período nos Estados Unidos. Os livros dele são traduzidos em dezenas de idiomas e vendem milhões de cópias. O Dr. Cornel West, considerado também como Brother West, vai dar uma aula histórica para o ICL no dia 4 de maio, às 8 horas da noite. A Revolução Possível, uma aula histórica com o maior pensador negro do planeta. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Uma aula para deixar todo mundo absolutamente impactado e com vontade de fazer um planeta melhor. Se inscreve lá, a gente se vê no dia 4.